A gente refez aqui a ligação para o Gustavo Cabral, que estava falando conosco, ele que é imunologista. Gustavo, vamos ver como é que está teu som agora, tudo bem? Olá, tudo bem? Consegue me escutar melhor agora? Nossa, perfeito, perfeito. Saiu Ah, toda a poeirinha que estava aí no meio dessa transmissão. Gustavo, você estava falando a respeito desse patamar, que ainda é alto aqui, né, da Covid, do número de casos, do número de mortes, mas estava fazendo uma ressalva. Por favor, pode retomar a a sua ressalva. situação é complicada. Acho que perder uma, duas, 3 mil pessoas por dia por causa de um vírus novo que chegou para nos atormentar é preocupante, com certeza. Agora tem duas ressalvas. Uma é o resultado que já tem dado, está começando a dar essas ações de lockdown que os estados e municípios vem tentando fazer e vem fazendo, na verdade, embora precise melhorar, precise ser mais eficiente, isso não tenha dúvida, mas já é um resultado, não tem, isso é uma certa esperança para nós que tá caindo o número de mortes. Por outro lado, tem o que nos assusta e que leva sempre o retorno do pico crescente, sabe? Que são as ações é, é, a prol do vírus. Basicamente é isso. Que foi o que aconteceu durante o final de semana. Esses movimentos a favor de Bolsonaro, contra o lockdown, tanta loucura que a gente viu. Isso, se vocês podem esperar, daqui a 2 semanas o resultado vem com mortes. Essa é a questão, o resultado vem com mortes. Então a gente vive essa gangorra no Brasil enorme. A gente tenta, luta para diminuir, quando está tendo um pequeno resultado que está nos dando esperança, surgem essas ações de apoiadores, do próprio governo federal e apoiadores que dão apoio, na verdade, ao vírus, e aí aumenta mais o número de mortes, infelizmente. E Gustavo, vamos falar da CPI da Covid, né? Que está começando aí os trabalhos nessa semana com depoimentos aí de todos os ministros da saúde que passaram pelo governo Bolsonaro. A gente tem aí o Luiz Henrique Mandetta, Nelson Teich, inclusive Eduardo Pazuello, o Marcelo Queiroga e também o diretor-presidente da Anvisa, o Antônio Barra Torres, né? Agora, a gestão considerada mais problemática é a de Pazuello, não é isso, Gustavo? Com certeza, é a mais problemática em termos de prejuízo imediato para o Brasil, mas acho que prejuízo para o governo, assim, o Mandetta vai mostrar muito mais coisas. Tá? Porque quando começou, as ações foi. Não, que começou a picotar do Mandetta, você estava falando sobre a gestão do Mandetta em relação a isso, picotou. A gestão do Mandetta foi naquele momento ali onde começou as ações de Jair Bolsonaro em prol da pandemia, não em prol do povo. Ele, foi naquele momento que ele deu suporte para que o vírus se tornasse nosso acompanhante por mais de um ano. Aí foi quando começaram as ações. E ele consolidou com o Pazuello. Com o Pazuello ele consolidou as ações que deram suporte para nós estarmos nessa situação até hoje. Então, assim, essa CPI vai mostrar o que nós sabemos. Agora, o quanto vai mostrar vai depender muito da força política, da oposição e de quem tem coragem de ir a fundo. Porque tem muita coisa bem simples de se obter das ações de Jair Bolsonaro e companhia, governo, para que a gente estivesse até hoje com essa pandemia, que não havia necessidade alguma de nós estarmos nesse pico. Não teria como nós estarmos nesse pico. Agora, os parlamentares, né, que apoiam o governo Bolsonaro disseram: para que essa CPI? Não vai ter nenhum resultado efetivo, não vai surgir a partir desse resultado da CPI alguma vacina, uma vacina a mais, enfim, eles estão colocando a questão prática, entre aspas, né, segundo eles, que não vai dar em nada, que para que ficar parando o Brasil, parar o governo, parar o Congresso? Como é que você vê também esse posicionamento aí dos senadores, enfim, governistas? Por questões práticas, quem é que vai trazer a vida de mais de 400 mil pessoas de volta? Essa é a situação prática que eles deveriam ter levado em consideração. Quantos crimes foram cometidos? Quantas famílias foram devastadas por causa de ações e ou falta de ações que poderiam manter essas pessoas vivas?
Isso que é a questão da praticidade, que tem que averiguar mesmo o quanto de crime tem nisso daí, quem são os responsáveis. Essa é a questão prática, né? O que está levantando aí não são questões práticas, aí são questões de defender o seu. Estou me defendendo, vou tentar tirar quem me interessa do alvo, que esse é o objetivo único. Questão prática são quantas pessoas que morreram, estão morrendo por falta de ações do governo federal em prol do combate à pandemia. Essa é a questão prática. E, Gustavo, vamos falar da Sputnik? Olha, esse tema é bastante polêmico. Inclusive, a gente teve aqui na semana passada o Gonçalo Vecina, que foi diretor, né, da Anvisa, e a Anvisa negou, né, a importação da Sputnik 5 por falta de dados técnicos, o adenovírus tipo 5 replicante, que está gerando bastante polêmica. A gente tem aí especialistas dizendo que, enfim, que esse tipo de adenovírus vai causar alguns resfriados comuns nas pessoas, sem muitas complicações. Ao mesmo tempo, existe toda a questão de estudos que os técnicos da Anvisa precisam ter conhecimento. Qual que é o seu posicionamento, Gustavo, em relação à Sputnik? Meu posicionamento é que seria tranquilo para resolver isso. Esse embate que está gerando é um embate desnecessário. Tem as informações que a Anvisa pediu, todas as informações que a Anvisa pediu, solicitou, elas podem ser encaminhadas ou argumentadas, contra-argumentadas. Todas as informações. Uma das coisas mais comuns é agências reguladoras solicitarem informações complementares. O que a Anvisa fez foi solicitar informações complementares que são extremamente... o vírus replicante. Ok, você justifica cientificamente, embasado no que se exige de uma vacina, que é que se tenha muito mais efeitos em prol, ações em prol assim, a favor, tá, do que contra. Então, assim, você vai justificar que o adenovírus, ele replicante ou não, ele não vai causar nenhum problema fisiológico, pode causar algum resfriado ou algo assim. Claro que vai levar muito mais informações do que essa que eu tô falando. Mas vários dos outros pontos solicitou, organiza a equipe direitinho, obtém os dados e fornece. Sabe, não tem muito que está gerando embate. Quem gerar embate só vai atrasar mais, a chegar a um ponto de que essa vacina não chegue para a sociedade. Então, assim, olha, forma o que já deveria ter sido feito há tempo, organiza direitinho, obtém os dados, procura saber quais os dados que a própria Anvisa obteve quando ela falou que teve contato com outras agências reguladoras, por exemplo, como a Argentina. Eles tiveram reunião em junho. O que foi que eles obtiveram? O que faltou? O que é que necessariamente precisa ser para ser licenciada, para ter licenciamento dessa vacina? E informa. Acabou, e obtém um licenciamento. Não há necessidade alguma de ter embates, para ser honesto. Principalmente político, porque essa é a única coisa, entende? Essa é a única coisa que o governo federal sabe fazer, é desviar o foco da atenção. Quando você gera um embate, você está indiretamente oferecendo o que eles querem. E a Anvisa, o governo vai passar e a agência fica. Então a gente sabe que a diretoria, ela é indicação política, mas a técnica não. Então a gente vai nos técnicos, obtém as informações científicas necessárias, prepara, oferece e consegue o licenciamento. Com o corpo técnico dando ok, acabou, não tem essa de estar discutindo. A questão é não entrar em debate, porque é a única coisa que boa parte da política sabe fazer, que a gente trabalha com dados científicos, levamos informações técnicas, fecha a boquinha de quem gosta de estar brigando e não de salvar vidas, e levamos essa vacina para a sociedade. Certo, então, de alguma forma, os técnicos da Anvisa estão corretos em pedir essas informações, em aguardar a resposta, enfim, como é que você avalia a parte técnica, né, da Anvisa? A parte técnica, sim, eles estão corretos em pedir essas informações. Algumas coisas que eu questionaria, por exemplo, da Anvisa, porque agora, só depois da judicialização,
todo esse processo de informação. Por exemplo, eles tiveram contato, como falei, com a agência reguladora argentina em janeiro. Tá? O que foi que eles obtiveram, o que foi que eles passaram, por exemplo, para a União Química e o consórcio Norte e Nordeste, que são a União Química representante russo aqui no Brasil. Não é representante russo, mas é quem tem o direito de produzir, exportar, importar e exportar a Sputnik aqui no Brasil, tá? E na América Latina. Então, quais as trocas de informações foram feitas isso? Por que tanta demora para se obter e buscar informações? A gente está falando de janeiro, tá? Que já houve essa ligação com outras agências, com outras reguladoras. Então, assim, só que aí é onde entra a questão. O corpo técnico, eles fazem as coisas, mas o que entra e sai vai muito da diretoria. Entende? Por mais que o corpo técnico tenha ações, vai depender muito da direção. E essa é a questão das coisas não andarem tão rápida, por exemplo, na Anvisa, e não andarem de forma tão eficiente. Porque o corpo técnico ele vai exigir com razão. Eles querem resposta. Agora, até sair aquela exigência, aqueles pedidos, e voltarem para eles, passam 1, 2, 3 meses. 3, 4 meses. 4 meses desse ano que mataram mais pessoas do que o ano passado. Todo o ano de 2020. Então, assim, as coisas têm que ser muito mais eficientes. Entendi. Bom, agora vamos falar do turismo de vacina. Gustavo, a gente sabe que nos Estados Unidos, né, alguns estados aí liberaram a imunização de estrangeiros, enfim, quem tiver ali, ou seja, quem puder estar ali, ou seja, super ricos, no caso os brasileiros que têm casa em Miami, vão para Miami, vão receber essa vacina, né? Classe média mexicana também já está atravessando a fronteira para tomar vacina. Como é que você está vendo esse turismo, enfim, da vacina? É o que acontece na humanidade, né? Assim, nós, entre aspas, mais favorecidos, trouxemos o vírus para o Brasil, entregamos a sociedade mais suscetível, e agora estamos indo, entre aspas, não estou nesse grupo de super ricos, mas enfim, estamos indo para incluir todas essas pessoas que são mais abastadas e estão indo vacinar, vão indo para fora vacinar. Isso é mais a cara da High Society brasileira, assim, sabe? É o que demonstra, sabe? Está só jogando na cara, assim, que a preocupação é se livrar e o resto que se vire. Sendo que a gente nunca vai sair dessa pandemia de forma alguma com pensamentos individuais. De jeito algum. Ou as ações são coletivas, ou nós vamos continuar com essa pandemia por todo ano, pode ser que seja o ano que vem. Ações individuais vai ter uma proteção de uma vida ou outra, mas não vai fazer com que a gente saia dessa pandemia. Isso é mais essas coisas esdrúxulas que parte, não falar toda a High Society, parte da High Society, né? Essas pessoas que se acham superiores fazem. Esse é o problema. E, Gustavo, estou vendo aqui uma notícia, vou dar até a manchete aqui. Defensoria articula com o imunologista Gustavo Cabral possibilidades de aquisição de mais vacinas para a população. Conta para a gente essa notícia, dá mais detalhes. Como é que é essa articulação? De onde que é? Assim, tem uma das coisas que eu tenho discutido muito em relação à judicialização da ciência. Judicialização da ciência é uma coisa perigosa, porque você tem todo o embasamento técnico, jurídico, mas a ciência ela tem pormenores que precisam ser levados em consideração. Tá? Então, essa junção, essa articulação da defensoria que basicamente tem que defender o interesse do povo, da sociedade. Esse é o defender a defensoria pública. Tá? Então, quando se é provocado, quando se vai em ações, tem que ir com embasamento técnico-científico. E essa coisa que a gente está fazendo, desde, por exemplo, essa questão da Sputnik. Como a gente vai buscar exigências, por exemplo, das agências como a Anvisa, da União Química, do próprio Supremo, consórcio Norte e Nordeste, de forma judicializar, mas de forma técnica, pontual. Vamos para que gere eficiência. Então, essa articulação a gente tenta buscar para que a gente obtenha vacinas como a Sputnik, entre outras, tá? De forma que a gente não dê espaço, por exemplo, para discussão esdrúxula política com embasamento científico. Então, essa articulação que a gente está montando, fazemos reuniões, discutimos as estratégias que vão ser feitas
para a gente obter e levar essas vacinas para a população, porque a gente consegue essa segurança de levar o que se tem de melhor, a vacina, mantendo a segurança para a sociedade. Então, a gente está montando essa estratégia, tendo discussão, montando, discutindo, trocando informação técnica, científica, jurídica. Então, é algo que é um passo a mais para a nossa sociedade também. Não viver com as coisas tudo separadas. A gente precisa de união, de junção. E esse é o principal objetivo dessa articulação nossa. Muito bem. Agora falando aqui sobre quebra de patentes, né, Gustavo? O Senado aí aprovou na semana passada a autorização para o governo brasileiro decretar licença de patentes de vacinas, testes de diagnóstico e medicamentos para o enfrentamento da Covid-19 enquanto durar a pandemia. Como é que você viu essa decisão? Uma evolução enorme, tá? Agora sim, eu vou ser honesto contigo, eu acho que dificilmente o governo federal vai fazer isso. Tá? Se não, já teria sido feito isso antes, foi um dos países que votou contra, tá? Então, assim, eu acho que dificilmente vai fazer porque o interesse não é social. Felizmente, o governo federal não é social, não é do povo. O interesse é outro. Então, assim, é um passo importante, tá? Mostrou uma postura que o Senado e a Câmara devem ter, tá? E representar o povo, porque é ali onde tem mais representantes das pessoas. A gente reclama do Congresso, isso, mas ali onde tem ali tem representatividade mesmo de tudo que é pessoa, e de tudo que é classe, de todas as regiões brasileiras. Então é aquele momento que a gente fala, olha, algo bacana pode sair. E é isso que a gente tem que confiar. A gente tem que ir em cima para que aconteça algo desse tipo, porque ter essa quebra de patente é de extrema importância para a gente, porque a gente obriga todas as estruturas locais brasileiras, de instituto de pesquisa, universidade. Aí falou, olha só, nós temos o conhecimento, nós temos as informações, vamos explorar e produzir em larga escala e em condições laboratoriais favoráveis para a gente levar para a população. Então isso nos dá uma certa tranquilidade e agora é trabalhar. Então isso nos dá uma esperança, isso é algo muito bom e a gente aproveita para continuar forçando, pessoal. A gente vai forçando, a gente vai no Congresso, sabe? A gente vai obtendo coisas boas. E a gente tem que estar em cima mesmo. Muito bem. Só para a gente terminar aqui, Gustavo, como é que você está vendo aí a falta da segunda dose da vacina em vários municípios, né? O Pazuello orientou, não é para dar a segunda dose, da primeira dose todo mundo, que tiver de vacina da primeira dose deu errado. Agora, aqueles municípios que não obedeceram o Pazuello é que estão se dando bem, né? Agora, quais os prejuízos também para as pessoas que tomaram a primeira dose, não tomaram ainda a segunda, dentro daquele prazo? Você que entende de vacina aí, Gustavo, quais são esses prejuízos e como é que você viu toda essa atrapalhada? Essa palhaçada, fazendo do que nós temos de excelência, que é o Programa Nacional de Imunização, virar piada pública. Nós sabíamos que não teríamos vacinas tão rápido assim para ter uma segunda dose 2, 3 semanas depois. Isso é claro, assim, sabe? Então, assim, como você já respondeu a primeira parte perfeita, você disse, aqueles estados e municípios, aqueles municípios que não aceitaram a orientação do Ministério da Saúde estão se dando bem. Claro! Quem não escuta eles e consegue fazer as coisas da melhor forma é que se dá bem. Porque é tudo hipotético. A ciência ela não orienta sem teste, sem experimentação. E as experimentações que nós temos que, por exemplo, a Coronavac seja dado em 2, 3, 4 semanas. Tá? A primeira dose ali entre 2 e 4 semanas. É mais comum, são 3 semanas, mas tem uma semana, tem uma semana antes ou depois que o efeito vai ser o mesmo. Só que um mês depois, a gente não tem essas informações de como será. E esse é o grande problema. Sabe? Então, assim, infelizmente, o que o Ministério fez foi jogar para a hipótese. Claro que a gente está aconselhando todos que tomaram a primeira dose, assim que surgir a segunda dose, vai tomar. Pelo amor de Deus, vai tomar. A gente não pode desperdiçar a vacina, tá? Mas a gente sabe que possa ser que a gente pague por isso, por essa desorientação do Ministério da Saúde que nós tivemos. Foi desorientação. Quer dizer, traduzindo, pode não funcionar a vacina? Existe esse risco? Pode funcionar menos, tá? E funcionar menos é perder o que a gente tem tentado bastante.
conseguir uma eficácia que consiga proteger a população. Pode ter funcionalidade? Claro que vai ter funcionalidade, mas pode funcionar menos. Só que o menos, nesse momento, a gente já anda no limite, entende? A gente já anda no limite, a gente está na ciência tentando obter o máximo que a gente consegue naquele limite. Então, você perder isso que a gente tem tentado tanto levar para a sociedade, você está correndo riscos, entende? Então, pode ser que pessoas respondam de uma forma para outra daqui para frente por causa dessas ações anticientíficas. E aí entra a questão apenas querer números. Olha, tem 10%, tem 15%, 20% de pessoas vacinadas. Não, você tem que contar quem tomou 2 doses. Isso aqui não é política, não. O que gera proteção são as 2 doses. Não são 10, 15, 20%, não. Você tem que ver aqueles 8% que tomaram a segunda dose. Aquilo é que nos dá segurança. Exato. E ainda mais com atraso, não vai dar tanta segurança quanto se esperava. Infelizmente, do jeito que você está falando, né, Gustavo? Mas é isso, querido. Muito obrigada, Gustavo. Você queria falar mais alguma coisa? Só para encerrar? Acho que é para a gente tentar manter esse cuidado, tentarmos ser sempre ativos, tá? Não entrarmos no conformismo, porque tomamos a vacina ou temos uma condição legal, a gente se conforme. A gente tem que tentar, de todas as formas, lutar para o combate dessa pandemia. E isso, dando exemplo do pós-pandemia, a gente também tem que continuar lutando para ver se a gente traz o Brasil a uma condição, sabe, mais favorável. E aí eu concluo com um diálogo que eu tive ontem à noite com meu irmão. Olha, eu vivi para estar estudando no exterior e a França ter guias que deveriam falar português para receber brasileiros. Então a gente tem condições de voltar a um momento em que o Brasil tem esse respeito nacional e internacional. Então a gente precisa continuar a luta. Tá certo. Obrigada, Gustavo. Parabéns pelo seu trabalho. Forte abraço para você. Obrigado, Marilu, e abração para todos e todas, tá? Beijo, se cuida. Beijo. A gente falou aqui com o Gustavo Cabral, imunologista, PhD e pesquisador da USP FAPESP, que está liderando aí o desenvolvimento de vacinas, inclusive da Covid-19. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.